Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num livro que muda o jeito que a gente enxerga o dinheiro, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. A ideia central dele é genial. O sucesso financeiro tem muito menos a ver com o quão inteligente uma pessoa é e muito mais com a forma como ela se comporta. Bora entender isso melhor? O que a gente vai fazer aqui é ir direto aos pontos centrais do livro que desafia aquela ideia de que finanças são só planilhas e fórmulas. Nosso foco é extrair as melhores lições objetivas, aquelas que dá para aplicar na vida real, no nosso dia a dia. Tudo começa com uma pergunta que, olha, todo mundo já deve ter se feito. Por que uma coisa que parece tão lógica, como matemática, acaba sendo tão complicada na nossa vida financeira? A resposta, como a gente vai ver, está longe de ser sobre os números. E aqui está o pulo do gato. Finanças são ensinadas como se fosse uma ciência exata, cheia de regras, né? Mas na prática, na vida real, é tudo sobre comportamento humano. Nossas decisões são guiadas por emoções, medos e, principalmente, pelas nossas experiências de vida. Para a gente conseguir tirar essas lições práticas, vamos passar por 6 pontos essenciais do livro. Primeiro, a relação da nossa mente com o dinheiro. Depois, porque ninguém é maluco nas suas decisões. Aí a gente fala de sorte e risco, o que é riqueza de verdade, o poder incrível do tempo e, para fechar, as lições para a vida. Ok, vamos começar pela base de tudo. A ideia é de que, para se dar bem com o dinheiro, habilidades como paciência e humildade contam muito mais do que ter um QI de gênio. E olha só esse dado que o autor traz. Cerca de 80% do jeito que a gente enxerga o mundo é moldado pelas nossas experiências pessoais. Isso é importantíssimo porque mostra como a nossa história de vida define completamente a nossa relação com o dinheiro. Beleza? Vamos para o segundo ponto, que é uma verdadeira lição de empatia financeira. A ideia de que ninguém é maluco. Ou seja, aquelas decisões que parecem um absurdo para uma pessoa, na verdade fazem todo sentido para outra com base no que ela já viveu. E os exemplos deixam isso super claro. Pensa só, para quem viveu a Grande Depressão e viu bancos quebrarem, guardar dinheiro em casa é segurança. Para quem viveu a hiperinflação e viu o dinheiro virar pó em horas, gastar o salário na hora era uma estratégia de sobrevivência. E até a desconfiança com coisas novas como o Pix pode vir de uma vida inteira de experiências diferentes das gerações mais novas. Agora a gente entra num tópico fascinante. Duas forças que a gente quase não vê, mas que têm um poder gigantesco nos nossos resultados. Sorte e risco. E a gente tende a subestimar demais o papel delas. E essa frase do Morgan Housel resume a ideia de um jeito perfeito. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. É um chamado para a humildade, sabe? O sucesso nunca é 100% mérito e o fracasso também nunca é 100% culpa. Quase sempre tem fatores que a gente não controla no meio do caminho. O caso do Bill Gates, por exemplo, é inacreditável. A chance dele, lá nos anos 60, estudar numa das pouquíssimas escolas do mundo que tinha um computador era de 1 em 1 milhão. Pura sorte. Do outro lado da moeda, o amigo dele, Kent Evans, tão brilhante quanto ele, foi vítima do risco. Ele sofreu um acidente fatal, também um evento de 1 em 1 milhão. Ou seja, mesmos talentos, resultados opostos por causa do acaso. Ok, agora a gente vai mudar um pouco o foco para uma das lições mais importantes do livro. O que é de verdade ser rico? E olha, a resposta pode surpreender. Não tem nada a ver com gastos exagerados. A sacada aqui é a seguinte: a verdadeira fortuna é aquilo que a gente não vê. São os carros que não foram comprados, os luxos que ficaram na loja. A riqueza está no dinheiro que não foi gasto, que está lá, investido, trabalhando para gerar liberdade no futuro. Riqueza de verdade é invisível. E isso nos leva a uma diferença crucial. As habilidades para ganhar dinheiro são bem diferentes das que a gente precisa para manter esse dinheiro. Para ficar rico, é preciso otimismo, coragem para assumir riscos. Agora, para continuar rico, a história é outra. É preciso humildade e ter sempre uma reserva para imprevistos. Bom, vamos agora para o nosso quinto aprendizado. E essa talvez seja a força mais poderosa e, ao mesmo tempo, mais subestimada de todas no mundo das finanças: o tempo. E para ilustrar isso, não tem exemplo melhor que o Warren Buffett. O patrimônio dele ultrapassa os 100 bilhões de dólares. Mas o detalhe mais impressionante é este aqui. A esmagadora maioria dessa fortuna foi construída depois que ele completou 65 anos. O que isso quer dizer? Que o grande segredo do Buffett não é só ser um investidor genial, é ser um investidor genial por um tempo absurdamente longo. Então a lição prática aqui é muito clara.
O tempo, através dos juros compostos, o dinheiro rendendo em cima dele mesmo, é a força mais potente que existe. Paciência e constância, no longo prazo, sempre vão ganhar de qualquer tentativa de ficar rico rápido. Muito bem, chegamos na reta final. Agora é a hora de amarrar tudo isso e transformar em lições diretas e claras que a gente pode começar a usar hoje, que é, afinal, o grande objetivo aqui. Então vamos lá, para as lições práticas. Primeiro, humildade quando as coisas dão certo e perdão quando dão errado. Segundo, a mentalidade para ganhar é uma, a para manter o dinheiro é outra. Terceiro, guarde dinheiro sem motivo, crie uma margem de segurança. Quarto, defina o que é suficiente e não mude a meta toda hora. E por último, e talvez o mais importante, administre seu dinheiro de um jeito que te deixe dormir em paz. Essa é a melhor estratégia. E depois de todas essas lições, o livro fecha com uma pergunta final, uma reflexão que redefine todo o propósito de lidar com o dinheiro. Afinal, qual é o maior valor que o dinheiro pode de fato comprar? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Controle sobre o próprio tempo. A capacidade de acordar de manhã e pensar, hoje eu posso fazer o que eu quiser. Esse é o maior retorno que o dinheiro pode oferecer. É a forma mais pura de riqueza. E talvez, no fim das contas, seja esse o aprendizado mais valioso da psicologia financeira. E agora eu quero saber de você. O que achou desse livro? Ele foi útil para você? Fez sentido? Se você quiser adquirir e se aprofundar ainda mais, o link está aqui na descrição. Obrigado por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Comenta aqui qual livro quer que eu analise. Valeu, pessoal!